15 minutos e montar. E numa dessas eu fiz uma brincadeira com o Raul. Teve uma leitura dramática que eu fiz. Então, eu já tinha essa coisa com o Raul. E quando pintou a possibilidade de fazer o Raul, eu lembro que eu liguei para Deolindo, assim que eu soube que ele estava preparando um espetáculo, acho que não tinha nem roteiro escrito ainda, eu falei, Deolindo, meu filho, você quer fazer uma história sobre a minha vida? Meu filho, biga meu nego, biga meu preto. Que Raul falava isso, meu preto, meu nego. E ele riu, mas aí você tá muito começando ainda, lá na frente a gente vai ver, aí não rolou, enfim, eu já estava em outra peça. Só que aí, articulação do destino, de Melo, talvez. Melo é um personagem que Raul tinha na infância dele. Raul inventava 1000 personagens na infância para brincar com o irmão dele. Inclusive, esse musical que a gente está fazendo é justamente isso. Daqui a pouco eu quero falar sobre esse musical. A infância lúdica de Raulzito com Plininho. Que legal. Então, Melo era um personagem meio filosófico, era uma espécie de guru e tal. Então, de repente, foi uma articulação de Melo, o personagem caiu na minha mão. E aí, é agora que eu vou mergulhar na história desse cara e construir, com medo de virar, por mais que fosse caricato, mas de virar uma caricatura talvez fora da proposta. Mas de repente eu comecei a propor e Deolindo começou a viajar, vamos por aí. A história da voz, o Neto Costa que fazia a preparação vocal, bora por aí. E vamos lá. Engraçado que você fala assim, eu quase conheci Raul. Uhum. É até esquisito a gente ouvir uma coisa dessa e saber que você desenvolve esse papel, que você representa Raul tão bem que parece que conviveu com ele desde a infância. Pois aí você fala assim, eu quase conheci Raul. Imagina se conhecesse. Ele não ia prestar, cara. Ele não ia prestar. Mas eu também era muito menino, né? Eu tinha 15 anos quando o Raul... Olha, a voz já tá ficando... Eu tô falando e parece que... eu era muito garoto, né? Mas era um cara incrível. E teve uma influência na minha formação muito grande, né? Eu era um garoto muito introspectivo. E, de repente, a obra de Raul me fez ver, não, cara, tem mais coisa do que além das paredes do quarto, entendeu? Tem coisa para buscar, sabe? Abriu a cabeça mesmo, né? Eu conheci Raul através de um cassete com uma coletânea que meu irmão, Luciano, chegou lá um dia com essa fita. E aí eu ouvia. Aí eu fiz o link com o Carimbador Maluco, eu falei... Quando eu vi a imagem, né, eu conheço esse cara. Aí depois não tinha internet na época, senão seria muito mais rápido. Mas em um determinado momento eu fiz o link. Raul é o do Carimbador Maluco. Agora, Nelito, sobre a vida do Raul, né? Vamos discorrer um pouco sobre a vida do Raul, dos momentos interessantes que o público soube, né? E tantas outras coisas que não foram divulgadas, mas que você, por ser um estudioso da vida do Raulzito, você conhece muito, 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 né? Raulzito andou um tempo, em alguns momentos da vida dele, ele se afastava, depois voltava, depois se afastava. Questão muito também de bebida, de alcoolismo, de droga, e fazer com que ele tivesse esses momentos de reclusão, de auto-reclusão, né? Sim, exatamente. Ele também tinha essas viagens. Ele se afastava porque ele sentia que precisava de um tempo, entendeu? E é aquela história, né? Sobretudo um artista que chegou digamos assim, no patamar que ele chegou, há sempre uma expectativa, né? De estar ali sempre presente, sempre trazendo, sempre produzindo. E às vezes ele sentia uma necessidade de dar uma recolhida. Tem até não sei quem fala, não sei se é o Mariano e o Carleba, com certeza, acho que é o Mariano e o Carleba. Isso na época dos Panteras. Sim, o Carleba. Acontecia de ter, tinha um show que estava sendo preparado, que acontecia em tal lugar. Quando ele chegava lá na casa, estava Raulzito já casado, eu acho, com o Edith. Estava ele lá todo coberto com a primeira esposa. Já estava ele lá coberto com um lençol e fala, não, eu estou muito doente, eu não posso sair. Recolhido, assim, né? Na viagem, ele não estava doente, mas eu estou muito doente, Pois é, Raul e Paulo Coelho, na época, né? Raul já tinha explodido quando Paulo Coelho, quando eles fizeram a parceria, né? Tá ali ele conhece Paulo, sei lá, 72, 73, eu acho. Foi quando o Ouro de Tolo, né? Ouro de Tolo, 73, depois Guita, 74, né? Isso. E ali... O que foi mais importante na vida de quem, na sua ótica? Quer dizer, os dois são importantes até hoje, né? Um que já se foi, outro que está aqui, mas assim, quem fez essa dupla mais subir, ser visível, as músicas, enfim. Enfim, uma pergunta bem clássica, bem popular.
Quem pegou a ponga em quem? Foi o Raulzito no Paulo ou o Paulo no Raulzito? Na minha Os opinião, dois se completavam. Eu acho que foi mais por aí. Eu acho que, na minha opinião, foi um momento. É aquela coisa que acontece na hora certa, no momento certo. Aqueles dois raios que caíram no mesmo lugar, né? Eles, mais ou menos... não foi um encontro tão por acaso. O Raul já tinha mais ou menos ouvido falar do Paulo, que o Paulo fazia uma revista com a temática da ufologia, sim, e ele já se interessando por esses assuntos. Então, quando ele vai buscar o Paulo, é interessado nisso, né? E de repente eles começam a conversar. Eu já vi em algumas vezes o Paulo falar da parceria deles, que era muito mais o Raul que ensinou a ele, porque ele escrevia, né? Sim. Ele já era um escritor, mas o Raul ensinou a ele a escrever música, a fazer música. Então eu acho que foi, na verdade, uma troca feliz, né, para os dois e para a gente, e que depois, por uma série de circunstâncias, se desfez, mas ficaram ali aqueles dois discos fantásticos, né? O Krieg Rai e o Gita, e acho até que um pouco do Novo Aion, não sei. Mas eu acho que os dois, eu acho que não dá pra gente falar em quem se aproveitou de quem, ou então se aproveitou, um se aproveitou do outro. Lógico, somos todos assim, e como né? você mesmo falou sabiamente, Exato. E quem lucrou com isso fomos nós. Fomos nós, e qualquer um de nós, nas relações que a gente desenvolve na nossa vida, em algum momento a gente está talvez tirando mais, ganhando mais ou dando mais. Inclusive, eu ouvi aí numa dessas entrevistas do Paulo Coelho, uma certa vez, que ele falou, tem música do Raulzito, tem música nossa, que eu mudei uma frasezinha só. Isso. E a música é toda do Raul, e ele fez questão de colocar meu nome. O próprio Paulo já declarou isso, né? Uma frasezinha qualquer, uma palavrinha qualquer que eu trocava ali, o Raulzito falava que a música era minha e do Raulzito, e na verdade era do Raul Seixas. É outra coisa que os parceiros de Raul falam muito, como ele era generoso. Às vezes você dava você dava uma opinião sobre uma frase, ele botava seu nome lá como coautor da música. A Metamorfose Ambulante tinha escrito na parede do quarto de Raulzito, do Raulzitinho, do menino Raulzito. Durante anos ficou lá na parede. Ele até falava que Dona Maria Eugênia, mãe dele, segurou lá, escrito lá, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela mesma opinião formada sobre tudo. É muito chato. Inclusive em Capinguiné, que é do Wilson Aragão, é do Raulzito. Sim, pois é, tem até essa história do Capinguiné. E você conhece exatamente aí? Foi o Wilson Aragão que escreveu o Capinguiné? Eu acho que a letra é mais do Wilson Aragão. E Raulzito ali chegou e colaborou de alguma forma e trouxe para o disco e... Né, parece-me que eu ouvi em alguma entrevista, não me lembro se foi falada pelo Raul, escrita em algum lugar, de que o Raulzito mudou uma frase na hora que falava... eu tô virado no diabo, tô retado com você. Alguma frase que botou retado e tal. E o Wilson... Não, mas fica bom assim e tal. E o cara era um crânio, era um mito. Fica bom porque tinha que ser daquele jeito, né? Capinguiné, que fez um sucesso extraordinário. Eu tive até com o Aragão agora em agosto, quando teve a festa literária do Pelourinho, que Raul foi homenageado, lá da casa de Jorge Amado. E o Wilson tava lá, a gente trocou uma ideia. O cara é fantástico também. Bora fazer assim vamos dar um pulo, como ele mesmo disse na música, né? Do LP Panela do Diabo, né? Eu vi o fim chamando o princípio para poderem se juntar. Pois é, vamos dar um pulo pro final, depois a gente volta pro meio, talvez pro início, como Guita. Sim. Então, assim, Panela do Diabo. Aquele trabalho, aquele LP, aquela maravilha de trabalho da dupla Marceleza e Raulzito, é algo que tem pra gente estudar 1000 anos, né? Banquete de lixo. Porra, ele fala tudo naquela música. É quase profética a música, né? Eu diria que sim, é profética, né? De uma profundidade muito grande. Quando ele fala que eu vi o fim chamando o princípio para poderem se juntar, e na hora que ele fala... fui levado na marra, pois enfermeiro, quando agarra, é que nem ordem de prisão. Isso aí já é uma memória dele mesmo, porque ele passou por esse processo, né? Passou por isso. Inclusive,
quando ele estava em Serra Pelada, né, autografando lá, e na diarreia que ele teve, né, ele contava essa história. Olha que situação surreal, a gente imaginar, e que ele jurava de pé junto, porque Raulzito também era muito de contar as histórias dele. As histórias dele, como a história... Como a como é que chama? Do John Lennon. Do John Lennon. Do John Lennon. Eu até brinquei isso, que na festa literária a gente fez umas brincadeiras com as bandas convidadas e a Kingsman tava lá, né? E o Us Beatle, na verdade, foi com o Us Beatle. E aí tem a história, o Us Beatle tem essa brincadeira do John Lennon, do McCartney. E aí eu falei, ô John Lennon, bora de uma vez por todas tirar essa dúvida aqui. Eu tive ou não tive em sua casa? Você me botou 3 dias dentro de sua casa, a gente ficou conversando sobre essas figuras fantásticas que tem no mundo. Calígula, Jesus teve. Tá aí, eu acho que não teve, não. Ele teve sim, ele foi lá na frente do Dakota, né? Talvez tenha. Mas se clausurar por 3 dias na casa de John Lennon, isso não aconteceu. Não. Agora, o banquete de lixo, quando ele estava em Nova York e o mendigo estava lá com a pancada de ketchup, né? E convidou, né? E convidou ele. Eu acho isso fantástico. Isso é verdade. Ele contando a história e falando. Ele olhou pra mim e fez... chamou pra comer pro banquete. Aí o que é que tinha nesse banquete, Raul? Ketchup. Ketchup. E ainda fala ketchup e caviar na música. Ketchup e caviar, E outra coisa engraçada ainda nessa música, ele fala assim, eu dormindo embriagado, um par de coxas do meu lado, e eu sem saber se devia ou não tocar. Se era estrangeira, mãe, esposa, outra besteira que eu inventei de inventar. O cara era muito doido, né? Então ele dormia, não sabia com quem, na hora que acordava ele tinha que se encontrar. Quem é que tá comigo, afinal? Era muito doido. Eu vejo muitas pessoas que falam, que conviveram com o Raul, né? Pessoas que conviveram com o Raul, que têm propriedade para falar, falam muito dessa relação dele com ele mesmo, enquanto... O Raul Seixas era o personagem, né? Embora Raul Seixas era o nome dele, né? Raul Santos Seixas. Quando ele constrói a carreira dele como cantor, ele coloca lá Raul Seixas. Mas a vida inteira ele foi Raulzito, né? Ele era Raulzito em casa, ele era Raulzito na turma. Ele, quando chega ao Rio como produtor musical, ele assinava lá as músicas dele, Raulzito. Lá do Gerry Adriani, na época da Diana, composição Raulzito. E quando ele surge como artista, aquela figura ali no palco é Raul Seixas. Então, o Raul Seixas era o personagem. Raulzito é que era ele, ele era Raulzito. E ele sempre teve uma relação com esse personagem. E uma relação que às vezes ele se perdia, às vezes se encontrava. Então talvez seja isso que ele fala, que ele mais ou menos joga para fora, Seixas, né, desabafa. O Raul tem que encarar. Ele Caramba, é tão profundo isso, né? E se a gente parar para pensar que foi o último disco dele, que inclusive foi lançado 2 dias antes dele... Dia 19, numa sexta-feira, dia 21 no domingo ele faleceu. Isso. Pô. Então se torna mais emblemático ainda, né? Parece que foi ali a carta de despedida dele. Despedida, rapaz. Incrível. Agora, e a música Pedro, que foi feita por irmão Plínio? Isso. Parece que teve aí uma história entre eles. Conta um pouco sobre essa passagem. De fato, Pedro era o Plínio? Sim, a música Pedro, a Raul escreve para o Plínio. Plínio é aquele, digamos assim, é o mais... Raul era o dionisíaco da história, era o que viajava, mergulhava, e Plínio era o Apolo, era o Apolíneo, era o mais centrado, né? Era o mais pragmático. Mas que um admirava no outro isso. Parece com você, quando você veste o paletó e vai advogar, ou quando você veste a roupa do Raulzito e vai representar. Cara, ó, tá igual aí, ó. Talvez seja isso. Tá interessante o que você está falando. Eu, particularmente, como ator e advogado, eu acho que são 2 áreas muito irmãs também. Se comunicam muito bem, são muito parecidas, têm os mesmos elementos. Se você vai numa audiência, você vê a mesma coisa. Você vê a plateia, você vê os atores, você vê como é que eu posso falar? O drama, né? A história em si, o que é que vai ser defendido ou acusado ali, né? Exatamente. Então, os mesmos elementos. Então, assim, Plininho e Raul, eles admiravam no outro exatamente essa digamos assim, essa chave de ouro da personalidade. Sim. Entendeu? Plínio ama Raul, idolatra Raul.
Como o Raul também idolatrava. Em toda entrevista, Raul dava um jeito de falar do irmão. E aí dava uma pirraçada. Meu irmão é físico nuclear. Plinio é engenheiro. Né? Eu tenho um irmão que é físico. Aí o pessoal, e o seu irmão faz o quê? É físico nuclear. Mas também músico. Tinha uma banda, inclusive, nos anos 60. Eu não sabia Raul, que o Plinio Raul tinha envolvimento com música. Raul tinha os Panteras, Plinio tinha o Eles Quatro. E o Plínio era com alguém conhecido do ramo hoje, que a gente... Plínio, a banda do Plínio? Não, aí depois o Plínio teve o processo de ida dos Panteras para o Rio, aí teve o guitarrista depois teve que voltar para Salvador, aí o Plínio vai e dá suporte, aí o Plínio chega a compor os Panteras lá no Rio, né? E isso foi ótimo para Raul, né? Quando o Plínio chega, eu acho que isso deu um gás para Raul, porque Raul falava muito, né, do perrengue que ele passou, ele sempre falava, eu passei 2 anos de fome. Ele fala em Ouro de Tolo, né? Passei 2 anos de fome no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí o Plínio vai, né? Então ele também é um músico, né? Mas é engraçado que você vê que o Plínio, ele transitou no mundo de Raul. E Raul não transitava no mundo de Plínio. Completamente. Né? Raul ele já era dionisíaco, assim, né? Era aquele cara... enfim, era um libertário. Viajandão. Então eu sinto que Raul até talvez tivesse mais sentisse mais essa falta, né? E daí vinha essa profunda admiração. Porque isso é uma coisa, a música traduz talvez um conflito entre os dois, né? Sim. Mas é isso. Provavelmente havia, né? Irmão sempre tem, mas o que eu entendo é que havia um respeito e um carinho imensurável de um com o outro. Porque eu vejo hoje como Plínio se refere ao irmão e a gente vê na obra com a música Pedro e vê nas entrevistas de Raul. Ele dava um jeito de botar o irmão na história. Até como diz, só pra sacanear. Meu irmão, 4 anos mais moço do que... Outra coisa que ele gostava de dizer, 4 anos mais moço que eu sou seu irmão mais velho, você me respeite. Aí, por falar nessas viagens do Raul, quando ele fala que ele não quer ser prefeito, que pode ser que ele seja eleito e alguém queira me assassinar. Ele tinha essa maluquice, essa viagem de alguém vai querer me matar, ele estava nos lugares e de repente falava, tô com medo, alguém vai me assassinar. Tinha essas viagens do Raulzito. Outra viagem, inclusive teve um caso complicado, né? Que uma pessoa morreu no apartamento de Raul ali no final dos anos 70, teve uma questão dessa. E Raul tinha essa viagem a gente até tinha uma cena na peça que a gente brincava com isso. Ele tinha essa viagem que em algum momento alguém na multidão que ele não via, que ele não enxergava, né? Ele via aquela multidão na frente dele, ele tinha meio que um medo de multidão. Engraçado que ele falava da morte assim sempre, o tempo inteiro, com aquela música, morte, talvez seja o segredo da vida. Pode ser que seja a última dose de uísque que eu tomei, que eu tropece numa calçada, bata a cabeça e morra. O trem das 7, trem das 7 é uma metáfora, me parece que seja uma metáfora com a morte. Eu diria até que o trem 103 dos Panteras também tinha talvez alguma coisa com isso. Eu não quero ficar sozinho aqui, trem me leva, eu quero encontrar o amor que perdi. Embora a figura do trem também é muito forte, né? É porque o Tildo até me falava, né, que os trens aqui de Asdávila tinha 2 trens, Sacoleiro, o trem das 11. É porque seu Raulzinho... Seu Raul, o pai do Raulzão. Raul era Raulzito, porque o pai dele, Raul, era Raulzinho. Porque o avô era Raul. Olha só quanto Raul, Raulzinho e Raulzito. Inclusive Raulzito, tinha uma cena na peça que a gente brincava, a Edith grávida, e Raulzito falava, você vai ser Raulzitinho. Edith é a primeira mulher dele? Edith é a primeira esposa dele, namorada, noivaram, casaram. E aí ele brincava da história do Raulzitinho. Plínio também é Plininho, porque já tinha um avô que era Plínio. Olha só. Né? Então, assim, a história o seu Raul, ele era engenheiro da RFFSA. Da Leste, como dizia aqui. Exato. E ele viajava muito e quase sempre ele levava os meninos para acompanhar ele nessas viagens. E os meninos iam ali naquela história do trem. Então, a figura do trem
tem uma presença forte na obra de Raul e tem essa imagem da mudança, da transformação e eu acho que também da morte, né? O Trem das Sete eu não consigo fazer outra leitura que não seja essa, né? Vejo o céu, já não é o céu que você conheceu. Que você conheceu não é mais. Né? Olha que céu, o céu rajado, suspenso no ar. Exato. E ele fala das trombetas dos anjos dos guardiões, né? Exato, exatamente. Inclusive aqui no interior da Bahia, na cidade de Dias Dávila, a avenida principal chama-se Raul Seixas, Avenida Raul Seixas, e era lá que vinham os trens, né? Isso, e tinha a residência dos avós dele lá, avós, então sítio, né? era onde eles iam passar as férias, era em Dias Dávila. Compôs muita coisa, inclusive o Trem das 11, o Trem das Sete. O Trem das Sete foi composto lá. Exato, então Dias Dávila. O Tildo havia me falado, me parece que eles passavam o final de semana lá e que tinham 2 trens, que era o Sacoleira e o Trem das Sete, né? Isso. E que eles saíam aí batendo os cachorros querendo morder ele de noite, ele com a varinha batendo os cachorros. Umas ideias do Raul. Agora, Raul também parece que teve assim, muitos probleminhas com o amor, com mulheres, né? A Maçã, Sim. uma canção que ele deixa isso muito claro, né? Tantos problemas, ele continua amando, mas ele, por amar tanto, vai deixar ela à vontade, né? Isso foi para quem? Para Edith? Foi para... A Maçã é uma música que se atribui à Glória, que inclusive nós perdemos ano passado, Glória Wecker, que era irmã do Jay Wecker, né, que era guitarrista do Raul. E ele separa da Edith, se junta à Glória, tem a Scarlett, a Scarlett que morou fora o tempo todo, né? Isso, mora fora ainda. A Simone, que é filha de Edith, que também é americana. Edith já era americana, né? Era de família americana, vizinha de Raul ali, se conhecem, garotos, namoram, noivam, casam. E aí Edith depois vai embora para os Estados Unidos com a filha, né? Então a Simone nem fala português. É americana mesmo. A Scarlett já fala alguma coisa de português, mas também é americana. Foi embora com a mãe, Glória. Quando ela a segunda filha? A segunda filha. E depois vem a Vivian, que já é filha com a Kika, brasileira. A Vivian... Vive aqui no Brasil? Isso. A Vivian, que a gente chama de Vivi. É ela que está fazendo agora uma repaginada aí no trabalho do pai, tá? Sim, fantástico, fantástico. É linda a Vivi. E o trabalho que ela faz, e vendo ela ali repaginando a obra do pai. E agora ela está fazendo uma coisa muito bacana, que ela está aproveitando a questão a onda das mídias sociais, né? E ela está trazendo a obra do pai toda, está revisitando, está revitalizando os vídeos, os clipes, as entrevistas, e está botando esse material todo à disposição das pessoas para verem na internet. Então é Raul vivo mais do que nunca com esse material riquíssimo. Maravilha. Né? Então, voltando à Maçã, foi feita para a segunda mulher. Sim, então atribui-se a Maçã à Glória, porque Glória ela tinha um perfil muito libertário, muito livre, muito... A mulher emancipada, sabe? É profundo, cara. Isso. Eu sofro, mas eu vou te libertar. E Raul, eu vi alguém até comentando sobre isso. Raul, em que pese essa figura que ele tinha, em casa ele tinha algumas caretices, né? Então a relação ali conjugal, ele tinha algumas coisas ainda que ele era bem, digamos assim, bem tradicional, sabe? E a Glória talvez tivesse no outro nível, enfim. E aí surgiram os conflitos, e aí ele separa, e aí tem a música. Eu sofro, mas eu vou te libertar. Se eu te amo e tu me amas, outro vem quando tu chamas. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Esse cara Raul fez músicas para todas as mulheres, para todas as esposas. E é do interior, me fala sobre essa música. Ao chegar do interior, inocente e pura e besta. O Sessão das 10 é uma música que vem de um LP maravilhoso que o Raul faz ainda como produtor da CBS, em 71. Que ele faz junto com Sérgio Sampaio. Sérgio cara Sampaio. Fantástico, que eu acho talvez um dos... Cearense, né? Não, ele é Cachoeiro do Itapemirim, conterrâneo de Roberto Carlos. Isso. Eu acho o maior compositor de respeito ao Roberto Carlos, mas eu acho o maior compositor de Cachoeiro do Itapemirim. Quem diga que eu dormi de touca, eu perdi a boca. Sérgio Sampaio. Eu achava que ele era meu bloco na rua. Meu bloco na rua. Sérgio Sampaio, Raul produz. Morreu recentemente, Não, Sérgio Sampaio já tem. Fez 30 anos ano passado. Morto, né? 94, era outro personagem. Sérgio Sampaio, Raul traz para a CBS para produzir, né?
porque ele viu o talento e traz para a CBS para produzir. E aí, em 71, ele resolve juntar o Sérgio Sampaio, a Miriam Batucada, outra figuraça, que também já nos deixou, claro. Né? E Edi Star, que graças a Deus está aí, vai estar ainda por muitos anos e que é um artista assim fenomenal, uma figura fora de série, junta essas 3 pessoas e faz a Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10, né? Que era um esculacho, mas ao mesmo tempo uma coisa muito aprimorada. Sim. Né? E tinha esquetes ali, esquetezinhas. Você gosta de música barulhenta ou melodiosa? Eu gosto de música barulhenta, eu sou jovem, né? E tinha essas vinhetinhas, e aí tinha as músicas, e cada música muito legal. E aí tinha a Sessão das 10, que cantava era Edi. Edi Star que cantava no disco. E falando dessa, desculpa, que a Maria Eugênia, a senhora Maria Eugênia, a mãe dele, né? Uhum. Quer dizer, não sei se era ela, se era a voz dela, né? Ô menino, para com esse barulho aí, isso não vai dar em nada, vai estudar, menino. Tem uma canção que também tem essa voz. No Gran Ordem? Eu acho que é na Gran Ordem, tem a Kika no Mamãe Eu Não Queria. É isso aí. Mamãe Eu Não Queria. Mamãe Eu Não Civil Queria. Exército, né? Aí a Kika faz Dona Eugenia Rolo Compressor. Isso aí. Com todo respeito, Dona Eugênia esteja assim, na glória divina que essa... Plinio que falava, né? Não, minha mãe, meu pai chamava de Eugeninha Rolo Compressor, porque ela era, né? Daquela nordestina retada. Isso. Mas no Mamãe Eu Não Queria, quem faz é Kika, a voz de Kika. É a voz de Kika? Eu achava que era... Você sabe que é obrigatório e você tem que cumprir o seu dever com orgulho. A questão das Forças Armadas. Das Forças Armadas, das Forças Armadas. Mamãe Eu Não Queria. E o sapato... Sapato 36. Sapato 36. Tem nada a ver com o seu Raulzinho, pelo amor de Deus. Eu achei que tinha. Não. Na verdade, Sapato 36 é uma metáfora com a ditadura militar. Né? Porque é aquela história, tinha que ter criatividade para falar naquela época, senão você não podia fazer. Ele já tomou porrada assim. Raul falava, eles pegam o meu disco, viram, pra ver se sai alguma coisa. É verdade. Ele falava. Agora, esse papo tá muito legal, cara. Eu tô viajando aqui. Raulzito, quando é que falar de Raulzito não é uma coisa maravilhosa? Agora, é tanta coisa para eu perguntar do Raul, para saber de você como eram essas histórias que a gente sabe sobre o Raul. Teve uma época que ele foi preso porque ele foi impostor dele mesmo. Sim, ele foi fazer um show em Caieiras, isso foi o quê? 1981, 82, ele foi fazer um show em Caieiras, interior de São Paulo, e ele estava embriagado, né? E aí ele começa a trocar as letras, ele começa a refazer a letra. Aliás, tem até uma música que ele está cantando, não sei se Abre Sésamo, que ele começa a errar e o pessoal começa a reclamar, ele começa a falar: a música é minha, eu canto como eu quero. Deixa a porta, abre a porta. Ainda passa esses cara, nas redes sociais. E nessa ele começa a errar e o pessoal começa a reclamar e aí começa: não é ele não, não é ele não. Aí a polícia chega... E foi na época que ele tirou a barba, não foi? Não, acho que ele tava até com barba. Tava com barba, que depois tem até uma entrevista dele falando na delegacia e tal, e ele tá com barba, óculos escuro. E é engraçadíssima. É o que eu falo. Raul era caricato. Raul era um personagem e caricato. Porque você pega essa entrevista, é muito engraçado. Ele chegou na minha frente, olhou pra mim. Não é ele não. Aí começou pá. Perguntou, aí vai entrevistar a Kika. Aí Kika fala: não, perguntaram pra ele onde é que o Chacrinha nasceu. Ele não sabia, tomou logo uma bordoada. Entendeu? E aí, e pra completar, tava sem documento, porque o Raul não sai de casa sem documento. O Raul saiu de casa sem documento. E nessa ele apanhou pra caramba e teve todo aquele problema, né? Inclusive depois, parece que chegou até Raul que tinha um cara se passando por ele, fazendo show se passando por ele. Pra ele tomar uma providência. Falou: não, manda meu RG pra ele, tira uma cópia e manda pra ele não passar o que eu passei. O Raul, vou te contar, falar o quê do Raul, cara? Ó, cara, leva meu RG. Manda pra ele uma cópia, tira uma cópia, mande pra ele. Falar de Raul nossa. E o Carimbadão Maluco foi uma encomenda da Rede Globo da época. Isso.
e ele fez e acabou. Não, o que acontece foi que Raul estava num processo ali de afastado há muito tempo, né? É o quê? A Carimba do Maluco é ali de 83. É o que eu falo, que quando eu peguei a fita cassete de meu irmão, que eu fui ver a foto, eu lembrei do programa Plunct Plact Zum. O Carimba do Maluco do Plunct Plact Zum. 83. O que acontece? Kika, ela foi até ela tinha os contatos dela, né? Kika é da área de produção musical, foi assim que eles se conheceram, inclusive. E aí, Kika foi até eu acho que o Vanucci, o Augusto César Vanucci, da Globo, para ver se não tinha alguma coisa, para de repente chamar. Ela ouviu falar que estavam produzindo alguma coisa com musical. Pô, chama o Raul, coloca o Raul nisso aí. O Raul também tinha a história dele, tinha a imagem dele, né? Da mesma forma que tinha as pessoas que de alguma forma queriam afastar, porque achavam que era problema, tinha aqueles que admiravam. Sim. O André Lara Rezende, da Eldorado, chama, quando sabe que Raul tá assim, não, chama o Raul, eu quero o Raul. Raul não pode ficar assim, e aí o Raul grava o Metrolian 743, né? Fantástico. Pois é, então assim, Kika vai e fala com o Vanucci, e aí eles chamam, a gente tá produzindo um musical, é isso aqui e tal, e aí o Raul faz justamente a música, o carro-chefe, o Plunct Plact Zum, que dá o nome ao especial. Não vai a lugar nenhum. Aí ele se baseou lá no Proudhon, na história do Proudhon, aquela coisa do... Tem que ser selado, carimbado, rotulado... Se quiser voar. Exatamente, faz aquele cara bem chatinho que não quer deixar a nave sair, porque o especial é justamente a nave viajando por vários mundos, né? Onde pensas que vão? 5, 4, 3, 2, 1, parem. Onde é que vocês pensam que vão? Aí o Raul, Agora teve uma outra época, eu acho que foi bem antes do Plunct Plact Zum, que ele também andou meio afastado aí pelas viagens bebedeiras, pelas beberragens dele lá. E voltou com... Aí tava explodindo Rita Lee, tava explodindo rock, tava explodindo aquele menino dos óculos... Silvio Brito. E ele veio com Eu Também Vou Reclamar. Eu Também Vou Reclamar, numa pirraça, né? Pirraçando Belchior. Porradão aquela... Porque eu fui o primeiro. Já passou tanto janeiro, mas se todos querem, eu vou voltar. Mas assim, ele não ficou tanto tempo afastado. Eu Também Vou Reclamar, é de 76. Raul tem disco em 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Então, eu acho que é aquilo. Um curto tempo que ele ficou. Eu acho que aquelas viagens do Raul, que de vez em quando ele precisava dar uma afastada, inclusive nesse período ele já volta até sem barba, né? Sim, que é o Maluco Beleza, ele já volta sem barba. Você acha que Raul era um grande gozador, um grande brincalhão, entendeu? Tô sentado engraçado que eu falo assim, parece que eu conheci Raul. Eu conheci Raul. Mas o Raul tá aí, ó. Psicografando, não tá psicofonizando, psicofonia com você. Ele tá mandando aí. Mas eu me sinto muito próximo dele. Não sei se o trabalho que eu fiz com ele, não sei se meio a simbiose, não sei se eu assumi a história. Na época a imprensa chamava a peça de mesa branca. E não sei se a minha própria relação na minha infância, porque ele era muito presente. Eu sei que eu me sinto muito próximo dele. E por falar essa história aí, mítica e mesa branca, etc e tal, eu li um livro que chama-se Um Roqueiro no Além. Já ouvi falar. É um livro psicografado, um livro bacaninha, onde eu não me lembro do médium, segundo esse livro, que psicografou esse livro. O Raulzito psicografou esse livro. Por este médium que eu acabei esquecendo o nome. Chama-se Um Roqueiro no Além. Cara, é arrepiante. Inclusive, o Raulzito, segundo este livro, tá? Ele ficou no próprio túmulo por 3 anos, ali no Jardim da Saudade. Ele não saiu do túmulo. Ele ficou preso a ele ali durante 3 anos. E, enfim, ele foi resgatado pela espiritualidade. E ele foi, quando ele fala, eu nasci há 10 mil anos atrás, ele já traz, quando ele disse que eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado, eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados. Isso, ele já era uma outra personagem no próprio espírito, porque a personagem Raulzito foi uma vida que o espírito teve, um personagem chamado Raul Santos Sejas. Esse outro personagem chamava-se Zílio.
e que ele passa por coisas que ele conta no livro que Raulzito reproduziu. Sim, sim. É uma coisa super interessante. E tem também uma grande tristeza do Raul, onde uma passagem desse livro, aliás, eu chamo você para te entrevistar, acaba eu falando, né? Uhum. Que tinha dois jovens num carro, né? E a rádio começou a tocar a música do Raulzito, né? Ele falou, opa, Raulzito, vamos fumar um para eles aí, vamos fumar um por causa dele. Ele Isso. falou Não, que ele era o rei, aí ele fala no livro, eu era o rei da insensatez, entre aspas, tá lá no livro. O que você acha dessa coisa? Olha, eu já ouvi, não tá aí, de repente buscar para dar uma lida, eu nunca li, mas eu já ouvi falar desse livro. Olha, eu sou espiritualizado. Eu não chego a ser, durante muito tempo, inclusive eu frequentei ali a COBEM, a Casa de Oração Bezerra de Menezes, por influência de uma prima e de uma tia minha, pessoas muito queridas. E eu li o Nosso Lar, inclusive essa minha tia, eu fiquei um tempo na casa dela, ela tinha uma prateleira cheia de livros, e aí eu peguei o Nosso Lar, peguei o livro dos médiuns, peguei 4 Jovens no Além, do Chico Xavier, que era a biografia do jovem, depois as cartas que eles escreviam, e tinha muita semelhança, enfim, muita... E assim, eu acredito piamente que há essa possibilidade. Eu acho que de Raul... ter sido ele que psicografou. Sim, Raul teve uma vida conturbada, teve uma vida maravilhosa em vários aspectos, mais conturbada em vários outros, como qualquer um de nós também, né? E eu acho que, de repente, no momento da partida, pode ter rolado esse processo, né? Mas eu não saberia te falar. Se eu não li também o Presidente, dá uma lida, de repente. Eu li faz algum tempo, faz alguns anos eu li esse livro. Talvez tem algo em torno de 10 anos que eu li esse livro. Não achei mais que na época do espetáculo, inclusive, eu conheci o José Medrado. Ah, que legal. Conheci o José Medrado, isso. E ele foi assistir o espetáculo e depois eu... Porque ele é fã do Raulzito Medrado. Sim, ele já me falou isso. O que acontece? Eu estava com o espetáculo em cartaz e um dia eu estava dirigindo, indo para algum lugar, e eu sempre ouvia ali Eu gostava de ouvir a Norma Rangel. Ah, me lembro. Eu até falei com ela, Norma, a sua voz tem ela uma... foi embora para Paris, para França, isso. Foi. Norma fantástica. Enfim, aí eu estava ouvindo o rádio e a Norma começou a falar, agora, gente, eu quero falar aqui de uma coisa que, olha, eu não tenho essa relação, assim, com trabalho de teatro, assim, eu vejo, acho interessante, mas começaram a falar demais dessa peça e eu até cheguei a duvidar. Mas por teimosia do meu filho, eu fui assistir e fiquei maravilhada. Aí ele falou, Raul, a Metamorfose. Quando ela falou isso, eu falei, epa! Aí me desmanchei, chorei até, ela, minha esposa do lado. E ela, calma, rapaz. Eu falei, aí tentei pegar um telefone, liguei para a Band e falei, Nelita e tal. Aí falou, bora marcar para você vir aqui. Aí fui, aí conversei com ela, aí conheci Zé Medrado. E aí ele falando que inclusive viu o espetáculo, que as pessoas comentavam, o Raul está lá. Não, o Raul não está lá. Agora ele viu muitos espíritos assim... afins? Que estavam ali confusos, achando que estavam diante de um show do ídolo que talvez eles tivessem tido em vida. Olha só, ele viu muitos espíritos lá meio confusos. Engraçado essa coisa aí, a gente acabou fugindo um pouco do tema aqui, Raulzito, mas continuando dentro dele. Houve também, parece que alguma coisa psicografada do Cazuza, e que ali tem essas histórias que eles continuam fazendo shows lá na erraticidade, tal. Mas aí, uma curiosidade, o Medrado viu o Raulzito? É isso que eu ia corrigir ele aqui. Viu? Não, é isso que eu ia corrigir. O espetáculo? Não, o Medrado viu o espírito, o Raul, ele estava lá? Não, é isso que eu ia corrigir agora. Ele não falou que viu. Não, em relação a Raul Seixas, ele falou, definitivamente o Raul ele já está num outro patamar a essa altura. Mas o que ele falou não foi nem que viu outros espíritos, ele falou que muito provavelmente, aí eu não sei se era uma questão de sensibilidade, haviam muitos espíritos ali, de outras pessoas ali, desencarnados, enfim, que estavam confusos com aquele processo todo. Que teatro inclusive, é um espaço que atrai muito isso, né? Tem locais que tem talvez essa conexão energética, que acaba atraindo muito, e que o teatro é um desses pontos. E ele até falava, se cuidem, procurem... eu fazia muito isso, inclusive. Momentos antes de entrar em cena, eu me isolava do elenco,
todo mundo tinha lá, tinha seus processos, cada um ia cuidar das suas coisas, eu cuidava das minhas, todo o meu material de cena, posicionava tudo pronto, aí eu parava e aí fazia uma prece, me dirigia à memória dele, entendeu? E aí ficava ali quietinho e me preparando para entrar em cena. E era o momento que eu buscava fazer essa conexão, enfim, com essas questões. Eu me lembro dele falar isso. Se cuidem, façam uma oração, façam essa mentalização, se preocupe com essa questão. Aconteceram coisas estranhas nos bastidores da peça, assim, de equipamento cair. Olha só. E que um equipamento que estava seguro, não tinha, estava ali há muito tempo, não tinha, e caiu. Nelito, você sentiu em algum momento, ou sentia o tempo todo, a presença do Raul, assim, em você, assim, tipo, como se fosse uma psicofonia, né? Não, eu não diria que eu sentia, até porque eu estaria sendo leviano dizer que eu sentia. Agora, até gostaria de ter sentido, sabe? O que eu sentia, eu me lembro, sim, era uma imensa felicidade. Inclusive em ver a reação, as pessoas iam falar comigo muito emocionadas, entendeu? E eu até pensava, gente, é uma responsabilidade muito grande eu estar com a imagem desse cara, porque as pessoas vêm falar comigo e assim, eu tô atingindo essas pessoas num local muito delicado e eu nunca imaginei, por exemplo, o que é que eu quero dizer? Que era por minha razão aquilo ali. Eu sempre atribuía ao carisma dele. Eu sempre enxergava que eu tinha conseguido canalizar alguma coisa naquela catarse que eu estava vendo que estava acontecendo, mas eu nunca supervalorizei isso. De alguma forma, eu sempre tinha essa consciência. É o carisma de Raul. Se as pessoas estão vindo a você e te abraçando e te beijando, nunca te viram, né? Viram você agora, mas as pessoas me apertavam com uma força, sabe? E isso não é você, isso é Raul. É Raul, é o carisma do Raul que está te proporcionando isso. Olha, isso eu sempre tive muito claro. Eu vou te confessar uma coisa aqui agora, como você já confessou ainda há pouco, que que quase conheceu o Raul. Isso. Eu sou muito fã do Raul, né? Aliás, todas as pessoas que eu conheço são. Mas eu não tive o privilégio de conhecer Raul também. Eu nunca fui num show do Raul. Todos os shows do Raul foi sempre por televisão, sempre por mídia. Nunca tive a oportunidade de ver Raul. Eu ia vê-lo em Belo Horizonte no ano em que ele faleceu, não tive essa oportunidade. Portanto, qual é a visão que eu tenho do Raul? Na minha cabeça eu criei. Eu vi você atuando, eu não vi você, Nelito, eu vi Raul. Então, se alguém me perguntar assim, você esteve com o Raul, foi num show do Raul? Fui. No ISBA. Eu vou me Tô falando sério, pô. Até porque eu sou canceriano igual a ele, eu sou. Falando sério, eu não tava vendo nenhum ator ali. Uhum. Eu não vi você ali. Eu vi Raul Seixas. Eu vivi Raul Seixas ali. Uhum. E ficou na minha cabeça. Tem o quê? 20 anos isso? 20 anos agora, a peça faz 20 anos. Ela estreou no dia 28 de junho, o dia que Raul faria 60 anos, de 2005. Pois é, eu tava lá com a minha mulher, falei, não é possível. O primeiro show do Raul que eu falei pra ela, o primeiro show do Raul que eu vim ver. Ela falou, show do Raul, pra mim é o show do Raul. Porque tava ali foi o Raul. Pois agora eu te pergunto, não vai voltar essa peça, pô? Ah, a peça acho que teve o tempo dela, já tem tanto tempo, quem sabe, né? A gente nunca pode falar. O que acontece é que nos bastidores dela surgiu essa história, a cena inicial da peça era a infância do Raul, que é uma história, inclusive, divertidíssima. E Edivar Passos, que fazia comigo, eu era o Raul, ele era o Plínio, e ele sempre falava, gente, como essa cena daria um espetáculo, como essa história da infância dos dois daria um espetáculo. E aí, pouco depois, ele se junta com Ivan Seixas, sobrinho de Raul, filho de Plínio, Ivanzinho, e eles começam a elaborar ali o argumento e começam a escrever, e aí Edivar escreve o roteiro teatral, o Ivan está escrevendo, inclusive, acho que ele está fazendo agora o livro mesmo, em prosa, né? A história dos dois irmãos, do tio e do pai. Então, eu acho que só de já ter surtido esse fruto,
né? Várias pessoas que começaram a fazer teatro de lá pra cá e que falam pra mim, Nelito, eu comecei a fazer teatro com você. Então, e você, emoção. Na Bahia, então, essa peça, dias 11 e 12, né, de janeiro, foi apresentada aqui, né? Isso, agora, dia 11, fizemos no domingo, mas vamos voltar em abril. Opa! Já vamos tem a voltar data? em abril. Todos os finais de semana de abril. Agora, meu Deus, eu não vou me arvorar a falar o teatro aí, porque... Mas também eu nunca mais me perco de você. Mas a gente vai divulgar. A gente vai informar tudo direitinho. Eu também teria visto o show de Raul em Salvador, na Concha Acústica, em 89. Vamos fazer o seguinte, mas não pude, eu viajava pro interior, passar minha família no interior, e tava fora de Salvador quando ele fez o show na Concha, não assisti. Teria visto o Raul também. Não dá pra eu encerrar esse podcast sem te explorar, né, amigo? Bora lá. Dá uma palhinha na voz do Raul e escolhe a música aí, vai. Sei lá, Vamos nessa. Na Flipelô agora, a gente fez uma brincadeira na mesa que a Kika participou. Falei, Edivar, bora entrar cantando o Trem das Sete. Bota a música do Trem das Sete, eu entro sem avisar ninguém, fazer uma surpresa. E aí a Vivi tava lá, a Vivian Seixas tava lá, filha da Raul. Ela disse que quando ouviu, ela falou, meu pai? Que gravação é essa? Que eu não me lembro dessa gravação. Que legal. Então dá esse prazer aqui pro nosso público, cara. Raulzito aí, eu quero ver Raulzito cantar de novo. Vamos lá. Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho éon. Oi, já vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Valeu, cara, valeu. Cara, você é fantástico, cara. Ó, obrigado. Raulzito, como eu nunca tive o privilégio de ver Raulzito, né? Eu vi agora. Humildemente, você é fantástico. Agradeço. Poucas peças teatrais, aliás, eu só posso destacar dois musicais que eu vi os personagens, né? Interpretado pelos grandes atores. O primeiro é o seu, para mim é o primeiro de todos. Você é o Raulzito. Olha, recentemente teve no Rio de Janeiro o Bruce Gunlevski fazendo o Raul, e ele deve voltar. A peça, acho que deu uma parada, mas deve voltar. E eu assisti ali no Teatro do Jardim Botânico, trabalho fantástico, fantástico. O Bruce Gunlevski é um verdadeiro bruxo. Eu já tinha visto ele também fazendo o Renato Russo. Foi o primeiro espetáculo que eu vi, inclusive, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele fazendo o Renato Russo. E fantástico o trabalho dele. E a peça dele fazendo o Raul também é uma coisa lindíssima. Olha, se você está falando isso, com certeza é. Porque é o seguinte, e a outra peça que eu vi que é uma fidelidade extraordinária, assim como você tem uma fidelidade do seu personagem ao Raulzito, uma peça chamada Chico Rosa. Uhum. Onde os dois atores, foi em Belo Horizonte que eu vi essa peça, Chico Rosa, interpretava Chico Buarque e Noel Rosa. Fantástico. Todo musical, todo canto. Cara, o Noel que fumava 300 cigarros por dia, o cara na peça ele fumou uns 20, mas fumou mesmo, e tocava. Eu nunca vi uma coisa, a voz igual, a voz do cara que fazia Chico igual, as discussões deles iguais, as músicas iguais. Rapaz, que viagem. A outra viagem que eu tive, além da sua, foi essa. Chico Rosa, que eu não me lembro quem são os atores, Maravilha. Só me lembro da peça que foi extraordinária. O cara que fazia Noel Rosa só não tinha o queixo grande, aquele problema aquele problema que ele tinha. Mas o cara que fazia o Chico, parecia com o Chico também, a voz era igual, enfim. Fantástico. Isso pra mim tá em segundo lugar, porque o primeiro lugar pra mim tá... A catarse que o teatro nos proporciona, né? É muito legal. Coisa extraordinária, extraordinária. O Raulzito comprou até um Corcel 73, não foi? Sim. Teve Dojão, teve Dojinho. Ele teve até Corcel, Chevrolet? Teve Chevrolet na capa de Uabap lá, Bem Bum. Tem um Chevrolet lá, tem um Comodoro lá, tá lá a grade do Opalão. Pois é, então você já sabe, ó. Raulzito também teve Chevrolet. Além daquele Corcel 73, tava lá na capa do disco, um Chevrolet. E a Chevrolet está completando hoje
este ano 100 anos no Brasil. E para comemorar essa data espetacular, o consórcio Chevrolet está fazendo a festa. Tem um grupo de consórcio de 100 meses, onde você concorre a um super prêmio de R$100 mil. Ou seja, se você fizer um consórcio de um Onix, por exemplo, você vai pagar o teu Onix no consórcio, levar para casa e pode levar o segundo Onix completamente de graça, porque você concorre todo mês a um prêmio de R$100 mil. E não para por aí. O consórcio Chevrolet está inovando a cada dia. Você compra um carro sem juros e para você retirar esse carro através do sorteio ou de lance. O lance pode ser em várias modalidades. Primeiro, o lance fixo, 30% apenas. Ninguém vai dar mais e nem menos. Todos serão contemplados nesta modalidade com 30%. Uma outra modalidade do lance é o lance livre, que aí fica a capacidade financeira de cada um. E se você não tiver nem os 30% e nenhum valor para dar de lance, não se preocupe, o consórcio Chevrolet faz aí o lance por você. Lance embutido. Você vai utilizar da própria carta de crédito um valor para ofertar de lance e você pode ser contemplado com o valor da própria carta de crédito. E se você tiver um carro, não importa a marca, não importa o modelo, nem o ano, pode trazer para o negócio. Entra como lance no todo ou em parte. A outra parte a gente devolve em dinheiro e você ainda reduz o valor das parcelas daí para frente. Tudo isso só é possível se você tomar a decisão agora de entrar em contato com o Grupo New Chase aqui na Bahia, com o consórcio Chevrolet e fazer rapidamente o seu consórcio. Você corre um sério risco de levar para casa R$100 mil. O Raulzito comprou um Corcel 73 e você vai comprar um Onix ou um Chevrolet qualquer 2025 através do consórcio Chevrolet da fábrica para você. Nelito, o cara tem um Chevrolet também, né, velho? O Raulzito, né? Isso, o abá pelo bap lá bem bom, a capa do LP. Poxa, o tempo. E ele falava assim, né? Ele teve uma época que teve um problema de dentição, quase que perdeu todos os dentes, se não todos. Sim, tem até a brincadeira, né? Quando ele vem pra Bahia pra começar com ali com Marceleza a retomada ali dos shows e tudo, ele fala, não, eu vou colocar os dentes pra voltar pra Bahia, pra encarar. Engraçado que isso, antes, porém, ele havia feito uma música, né, que ele fala, né, vou me confessar com o padre, vou ficar banguelo numa boa, isso, que eu vou inventar mais um partido, neném. Vou rasgar dinheiro, botar fogo nele só pra variar. Isso aí no início dos anos 80, a década que infelizmente ele não sobreviveu, a década que ele dizia que era charrete que perdeu o condutor. Perdeu o condutor. E ele falou numa frase que perguntaram a ele, ele falou que ele tinha dois objetivos, que ele ia conquistar o mundo e sair dele. Mais ou menos assim, né? Ele falou, eu vou conquistar o mundo e sair dele. E ele fez as duas coisas, conquistou o mundo e saiu deste mundo. Mas ele está no outro mundo muito melhor, muito superior ao nosso. E nos emanando de onde ele está. Podia ter ficado mais tempo, né? Ia estar comemorando agora 80 aninhos, agora esse ano, 28 de junho, 80 aninhos de Raul. Mas enfim, vem coisa inclusive aí. Eu tenho certeza que vem coisa boa aí ao longo do ano para marcar esses 80 anos que ele faria. Pois é, né, rapaz? Que legal. Nosso tempo aqui, infelizmente, está chegando ao fim. É bate-papo para uns 4 podcasts. Sim, com certeza, com certeza. E nem falamos de você, da sua jornada aí nos palcos, no cinema, na televisão. Ficamos aqui presos no Raul, porque o Raul nos prende, né? Nos prende, com certeza. E eu amei, adorei, porque Raul, falar de Raul eleva. Betânia fala, eu adoro cantar guitarra, eleva. Então ela tá certa. É verdade. Raul eleva. Então, cara, eu só tenho que agradecer, dizer que para mim também, vários momentos de catarse eu tive aqui, em falar de um ídolo que eu acho que eu não conheço ninguém que não goste do Raul, e sobretudo um show que eu assisti do Raul, que foi você que me proporcionou, cara. Foi o único show que eu tive do Raul. Foi o Raul que estava ali naquela peça para mim. Que massa. Te agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. E em abril, quando você voltar aqui, eu quero, Big, convidar para que ele venha aqui falar da peça, né? Como é que chama a peça? As Aventuras do Maluco Beleza. Do Maluco Beleza. Eu e Edivar, a gente vem aqui para falar todas as doideiras e lembrar também de como que isso foi embrionário lá atrás, né? Então, assim, eu quero, nesses
2 minutos e meio, dizer para você que o nosso podcast está chegando ao final. Eu quero agradecer também a sua audiência e bota a boca no mundo, bate na porta do vizinho, chama a galera e fala para assistir o podcast Ailson Lino Convida no YouTube da Band. E muito obrigado a vocês, e eu quero encerrar assim como alguns programas encerram, né? Você cantando Raulzito e eu dou meu tchau aqui e canta Raulzito pra gente. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Eita fonte mais estranha que desce pela montanha, ainda que seja de noite. Sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela, ainda que seja de noite. Sei que são caudalosas as torrentes que regam céus e infernos, regam gente, ainda que seja de noite. Daqui se está chamando as criaturas que dessa água se fartam mesmo às escuras, ainda que seja de noite, ainda que seja de noite. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite, porque ainda é de noite no dia claro dessa noite, porque ainda é de noite no dia claro dessa noite. É isso. Ailson Lino Convida, novidade e informação pra